Vamos falar sobre tudo isso e precisamos da ajuda da galera de casa. Nosso número do WhatsApp vai aparecer na tela, é o 48 99191 4706. Eu vou repetir pra galera. 99191 4706. Você pode mandar o seu comentário, uma pergunta para os nossos comentaristas. Vamos estar conversando daqui a pouquinho ao vivo com o presidente do Criciúma. Pode mandar uma pergunta também que eu vou estar lendo aí durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do Clube da Bola. Hoje ele não está no sul do estado, não está em Criciúma, está em Floripa, aqui nos estúdios, pertinho de mim, Renato Semensati. Que alegria te receber aqui ao vivo e a cores. Um abraço, Marcelo, a quem nos acompanha. Fiquei contente agora, Marcelo falou, tem novidade no Criciúma, essa novidade é o presidente que vai falar com a gente daqui a pouco. Estava sem presidente, estava sem treinador, continua, sem elenco, sem, mas a gente vai falar bastante. Essa é a novidade, daqui a pouco ao vivo bater um papo aí com ele. Cacá Oliveira está em Itajaí, antenado em tudo o que acontece nesse restinho de ano no futebol nacional, internacional, intergaláctico e catarinense também. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Mancha, Renato, amigos ligados no Clube da Bola. Por aqui o Brusque também com pouquíssimas informações, ainda sem treinador, né, em férias, começando o planejamento para 2025. E a novidade da semana foi que os conselheiros aprovaram a ideia da SAF. Brusque caminha para ser mais um clube em Santa Catarina, como Sociedade Anônima do Futebol. Esse primeiro passo já foi dado, a ideia maioria, unânime na verdade, entre os conselheiros do Brusque. Vamos falar muito de futebol, boa tarde a todos. Valeu, Cacá. Também representando essa nova geração do jornalismo esportivo, estamos recebendo o repórter do Jornal ND, do portal ND+, JP Bianchi, que está daí na sexta-feira ele vai lá, dá um trato naquele nosso amigo barbeiro lá, deixa tudo nos trinques para aparecer aqui no Clube da Bola. Legal demais te receber mais uma vez, JP. Abraço para você, abraço a toda a nossa audiência, os colegas de equipe. Bom, vamos falar um pouquinho mais aí desse ano no futebol catarinense, que não foi nada bom, do Criciúma e do Brusque também. Avaí, Chapecoense e Figueirense não conseguiram seus objetivos, mas as movimentações, pelo menos fora dos gramados, já estão intensas, pelo menos aqui em Florianópolis. Tanto o Avaí quanto o Figueirense já estão montando seus elencos para 2025 e a gente tem bastante coisa para tratar nesse programa. Bem lembrado, a gente fala muito sobre futebol com os amigos durante a semana, vai no supermercado, encontra os parceiros, troca aquela. E o saldo, né? O papo geral, o saldo é que não foi bom, né, para o futebol catarinense 2024. Bem lembrado pelo JP, vamos falar sobre isso. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o cronograma, o roteiro, porque chegou a hora do quadro Entrevista Coletiva. Estamos recebendo, já está com a gente aqui com a gente no Clube da Bola, o presidente do Criciúma, Alexandre Farias. Muito legal te receber, agradecer aí a tua disponibilidade e a simpatia. Trocamos uma ideia mais cedo e a simpatia, presidente. Legal te receber aqui. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Renato. JP Bianchi, Cacá. Mais uma vez é uma satisfação muito grande participar do programa de vocês. Eu me lembro que a última vez, possivelmente eu estaria disputando o cargo de presidente do clube com o nosso ex-presidente Gilmar Guedes. Aí na ocasião a gente acordou, ele ficou de presidente e eu fiquei de vice-presidente. Boa! Vai ser uma espécie daquela entrevista coletiva que o senhor dá lá na sala de imprensa do Heriberto Wilson, no lugar dos repórteres, nossos comentaristas, cada um vão fazer uma pergunta para o senhor. Sei que o senhor tem muito conhecimento, não precisa esticar demais as respostas para a gente tentar completar 2 giros. Começo então com o Renato Semensati. Bom, primeiro dando boa tarde ao Alexandre e Marcelo, para dizer que o presidente foi muito simpático contigo. A gente lá em Criciúma, ele trata na porrada. A gente lá, ele trata na porrada. Duvido. Não era assim, mas depois que assumiu a presidência, ele ficou. Brincadeiras à parte, o Alexandre sabe que o torcedor do Criciúma tem uma preocupação muito grande, ele é um fanático, tanto que o clube caiu de divisão e, pelo menos o Alexandre tinha passado, que pouquíssimos torcedores haviam procurado o clube para deixar de ser sócio. Alexandre, o que é que você pode falar para o torcedor já de ontem para hoje, porque o torcedor está apreensivo, não tem contratação, não tem treinador, eu estou falando oficialmente, né?
Eu não sei o que vocês trabalharam de ontem para hoje em termos de contrato, mas que boas notícias se é que você tem para trazer para o torcedor do Criciúma? Boas notícias não se tem. Nós esperamos definir o próximo treinador nas próximas horas. Nós estamos conversando, já estabelecemos algumas características, né? Principalmente no estilo que nós tínhamos aqui, o Tencate. Treinador que saiba conversar com o grupo, tenha conhecimento, tem experiência, de preferência da safra nova, mas nós perdemos alguns treinadores que já estavam empregados e a gente não conseguiu trazer, no caso Eduardo Batista, Léo Condé e Humberto Loser. E existem outros nomes aí que a gente está trabalhando e caso a gente não consiga, pode ser que a gente traga aí um treinador experiente e eu quero definir isso junto com o comando do futebol. Talvez nesse final de semana, mais tardar segunda-feira, para depois que anunciar o contrato, a gente anunciar. Legal, mais uma pergunta para o presidente, agora lá de Itajaí, com Cacá Oliveira. Boa tarde, Alexandre. Já foi possível fazer assim um diagnóstico do porquê o Criciúma caiu e de novo Santa Catarina vai para a temporada sem nenhum representante na Série A, né? O que aconteceu que a gente não consegue ter pelo menos um clube de Santa Catarina na principal divisão do Brasil? Queria saber de diagnóstico assim da nossa realidade. A Série A ficou distante para a gente? Não, eu não acredito que tenha ficado distante. Mas o diagnóstico para nós está muito claro. Principalmente para mim, eu penso que nós não subimos por conta de 5 pontos. Durante 9 jogos, nós tomamos gol depois dos 40 do segundo tempo. Faltou talvez um pouquinho mais de investimento, de acreditar que pudesse ser capaz de gastar um pouco e acreditar que com esses investimentos, a gente gastando um pouco mais, pudesse trazer jogadores de melhor qualidade. E por fim, eu penso que até saiu um diagnóstico essa semana no primeiro turno, no primeiro tempo. O Criciúma chegou à 6ª posição de 31 pontos. Então eu penso que no segundo tempo o time teve um pouco mais de desgaste físico. E isso também pode ter sido preponderante para a gente não chegar ao final da competição. Porque o Renato que nos acompanha em vários jogos, o Criciúma fez jogos equilibrados, jogou de igual para igual, fez bons resultados. Por exemplo, nós ganhamos em Criciúma dos 2 finalistas da Copa Libertadores e ganhamos bem, tanto do Atlético quanto do Botafogo. Mas na última perna da competição, nos últimos 8 jogos, a gente não conseguiu fazer pelo menos uma vitória. Então, nós identificamos dessa forma. Agora, para Santa Catarina voltar a ter um representante, ela tem que pensar em saúde dos seus jogadores, trazer jogadores com intensidade, força e velocidade, fazer um trabalho aí a médio e longo prazo e trazer jogadores com bastante intensidade, força e velocidade, que é isso que tem demandado no futebol moderno e não só no futebol, mas também em todas as outras as competições, como voleibol, tênis, basquetebol. Um atleta de alto rendimento, sem intensidade, força e velocidade, principalmente em esporte coletivo, a sua equipe sente muito. Esse é o meu entendimento, né? Não que eu seja o dono da verdade. Legal, presidente. Mais uma pergunta agora do JP Bianchi, aqui de Florianópolis. Presidente, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor. O Criciúma recentemente teve uma queda até para a Série B. Eu não estou escutando. Está me escutando agora? Vamos ver? Fala mais um pouquinho aí, JP. Vamos ver se a gente... Presidente, tudo bem? Está me ouvindo agora? Agora deu. Tá me ouvindo? Perfeito, então, agora sim. Bom, recentemente o Criciúma teve uma queda até para a Série B do Campeonato Catarinense, né? E aí conseguiu se reestruturar, voltou para a Série A do Campeonato Catarinense, atual bicampeão, voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro também e agora teve esse descenso para a Série B. Queria saber de você como continuar esse projeto dessa reestruturação até fora dos gramados do Criciúma, né? Que vem numa crescente, agora teve esse rebaixamento
superar esse fator do rebaixamento. E até sobre a questão do técnico, eu queria perguntar para o senhor, você falou até nessa questão de técnico da nova geração, se o Eduardo Barroca, que passou aqui pelo Avaí, é um dos nomes também que está em pauta para o Criciúma. Olha, eu particularmente gosto do estilo do Barroca, mas o Barroca nós não conversamos com ele. Tá? Pra ser bem franco, até em função dos últimos resultados que ele teve, eu acho que eu falava para o Renato esses dias, o presidente João Paulo do Ceará, quando ele foi contratado lá, o Barroca fez um excelente trabalho lá e depois os resultados não estavam sendo desejados, acabou sendo demitido. Mas a gente não conversou com o Barroca, eu particularmente gosto, ele é da nova geração, eu acho que ele vai ter muito sucesso ainda como treinador, um treinador muito estudioso, arma bem suas equipes, mas a gente não conversou com ele. Legal, vamos tentar entrar em outro giro aqui de perguntas, mais uma vez, Renato Semençati. Eu dizer pro JP o seguinte, JP, o Barroca adorou Florianópolis, assim que o Anderson Moreira, ou o treinador do Figueirense, ele volta. Pode ficar tranquilo, não queira mandar ir lá pro Criciúma, não, tu vai ficando tranquilo aqui. Emprego pro homem. Não, fica tranquilo aqui. Eu vou perguntar pro Alexandre o seguinte, lá nós estamos na iminência de uma eleição, dia 15, como é que ele vê esse processo, o que ele passa pro torcedor, porque o Alexandre, ele assume dia 6 de março como presidente da Confederação Brasileira de Tênis. E ele tem um parecer negando que ele possa dividir conciliar as duas funções, presidente do Criciúma e presidente da CBT. Então, eu queria que ele explicasse esse impasse para o pessoal que está nos acompanhando a nível estadual para saber, porque daqui a pouco o Criciúma muda de presidente de novo. Não, mas lá é uma bagunça. Não, existe uma sequência razoavelmente lógica aí, né, Alexandre? Isso. Então, para objetivo. Eu era vice-presidente do ex-presidente Vilmar Guedes e eu estava com a carta de renúncia pronta para entregar no dia 10 de dezembro, quando nós tivemos a reunião do Conselho. No entanto, o ex-presidente Guedes, ele renunciou dia 5 e aí o Criciúma ficaria sem presidente. Fui obrigado a assumir interinamente e na reunião do Conselho do dia 10 eu acabei não renunciando. Fui empossado, assinei o termo de posse 2 dias após e hoje eu sou presidente do entanto, como o Renato falou, eu já havia sido eleito presidente da Confederação Brasileira de Tênis no dia 16 de novembro em São Paulo por aclamação, voto que eu recebi das 27 federações do Brasil e da Comissão de Atletas. Então, a minha condição de presidente da confederação é inegociável. E eu vou assumir a confederação a partir de 6 de março de 2025, substituindo um grande gestor esportivo do Brasil, que é o Rafael Westrup, que vocês conhecem muito bem. Como eu assumi como presidente, e eu era vice-administrativo, o cargo de vice ficou vago. E aí, obrigatoriamente, pelo nosso estatuto, ele precisa ser preenchido. E aí vai ter eleição para 15 de janeiro para preenchimento desse cargo. No entanto, eu serei obrigado a me afastar até 24 horas antes da minha posse, que é dia 6 de março. E aí, automaticamente, o eleito no dia 14 assumirá a minha função de presidente do clube. Por que eu não deixei o clube agora? Em função de uma responsabilidade muito grande de poder ter um time, montar um time. Eu já conheço toda a estrutura, eu montei todo o planejamento estratégico do Criciúma de 2021 até 2024. E não posso me curvar e ser egoísta a esse ponto, deixar o clube acéfalo sem presidente. Acho que nós temos responsabilidades e obrigações e também não abro mão agora, já conhecendo toda a estrutura, conhecendo os jogadores que nós tínhamos aqui, tentar manter uma base e contratar um treinador, que o nosso treinador seria o Tencati, mas ele acabou também pedindo para sair após o jogo do Bragantino. Então, caiu uma bomba sem precedentes na minha mão, mas graças a Deus, assim, o organizado, o Criciúma vai terminar o ano com dinheiro em caixa, o Criciúma não tem dívidas, então vai dar para deixar um time pronto para iniciar o Catarinense, né? Não podemos prometer títulos, eu acho que isso é muito embrionário, até por aquilo que a gente passou, mas o nosso objetivo de forma muito humilde, né, manter um time competitivo e tentar chegar aí pelo menos às quartas de finais e depois é um jogo de cada vez. Eu acho que nós temos que respeitar todos os nossos adversários. Santa Catarina sempre tem surpresas, tem times que já começaram a transição. Claro que Avaí, Chapecoense
e Avaí começa um pouco mais tarde, então a gente sempre tem essa dificuldade no início da competição, mas eu penso, acima de tudo, como torcedor não só do Criciúma, mas a gente precisa ter um campeonato assim, mais forte, mais respeitado a nível de estado. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Uma outra coisa que preocupa muito é salários elevadíssimos já na Série B. Tem jogadores que nós oferecemos, não posso citar nomes aqui, nós oferecemos em torno de R$80 mil para renovar. Ele recebeu proposta de outros times da Série B de 130 e ele não quis renovar. Então isso dificulta muito o processo. Eu tenho certeza que Avaí e o Chapecoense na B vão ter essas dificuldades também. Presidente, agradecer demais a tua participação, desejar sucesso nas missões de 2025 e aproveitando que o senhor é um expert não só do futebol, mas também do tênis. Nós temos um tenista no Clube da Bola. Queria saber a sua opinião do desempenho dele. Renato Semençati, eu vi poucas vezes ele atuando, mas ouvi muitas boas histórias. Olha, o filho dele joga muito bem tênis. Filho. Respondeu. O Renato eu não tive oportunidade de enfrentar. Mas ele é respeitado. Eu tenho que falar bem para ele não me criticar, né? Eu tenho que falar bem dele para ele não me criticar. Não. Renato é um grande amigo, é um cara extremamente ético. Ele engrandece muito a crônica esportiva criciumense. E a gente sempre conversa, a gente tem muito respeito um pelo outro. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue construir não só uma amizade, mas um respeito, um trabalho, né? Ele do lado de lá, ele do lado de cá. Eu sou um cara muito tranquilo, eu aceito qualquer tipo de crítica, porque eu não posso misturar as coisas, né? Ontem, por exemplo, eu recebi um presente do programa dele, até quero te agradecer, Renato, foi o Alex D'Agostin. Eu acho que são coisas assim que valem a pena no dia a dia. Se o time for mal, ele tem que me criticar, não tem outra alternativa. Eu tenho que saber absorver as críticas em função de que eu não apresentei aquele time que a torcida quis, que a imprensa quis, e faz parte disso. Isso é futebol. Quem está no futebol não pode temer. E para você, eu gostaria realmente de ficar no Criciúma, mas o tênis falou mais alto e, infelizmente, por questões legais, estatutárias, eu vou ter que abdicar das minhas funções. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Um bom 2025. Para vocês também, Feliz Natal, próspero Ano Novo, um 2025 de muita saúde, muita paz e sucesso para vocês. Quem sabe o ano que vem eu esteja aqui dando entrevista para vocês. Vai estar, ou no tênis, no futebol, vai estar sim, combinado. Conversamos com o presidente do Criciúma, Alexandre Farias. Papo bom. Renato, temos algumas imagens da despedida do Tigre dos gramados, né? Aquele jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. O que não foi dito ainda aí pra gente finalizar o Papo Criciúma? Marcelo, você sabe que por mais que se escondam problemas no decorrer de uma temporada, quando vem um rebaixamento, os problemas eles afloram, né? Isso aí é uma vergonha que o Criciúma fez, né? Tomou de 5 o Bragantino lá. Aí veio informação, aí as informações vão vazando. O Tencati na entrevista coletiva veio que o problema era estrutura, que o gramado centro de treinamento foi contratado uma empresa amadora. Inclusive ele foi muito injusto com a empresa de lá que foi contratada, porque o trabalho equivocado, eu fui apurar, aconteceu em 2022. Houve um erro também que foi de ter trazido na janela de transferências jogadores descompromissados com o clube. O Criciúma trouxe o Patrick de Paula, que ganha R$550 mil no Botafogo, para o Patrick de Paula, meu amigo. Se o Criciúma caiu, se o Criciúma permaneceu, para ele não mudava absolutamente nada. E de 6 jogadores que foram contratados, o único que rendeu, você conhece, o pessoal de Florianópolis conhece, foi o Dudu, que começou na base do Figueirense, depois foi para o Internacional e tudo mais. Problemas de relacionamento de jogadores, afastaram o Alano, que era um dos principais jogadores do time, faltando 4 rodadas. O grupo de jogadores é que pediu 4 rodadas faltando você numa decisão, né? Então, o Alexandre, ele usou uma palavra ali, o seguinte, na última perna do campeonato, o Criciúma foi mal porque faltou perna. A primeira mudança que deve ser anunciada, além da saída do Tencati, é a mudança na área de preparação física. O Criciúma cometeu um erro ao montar o seu elenco, é um time velho, é o segundo time mais velho da Série A do Campeonato Brasileiro, e aí nas 8, 10 rodadas finais, o Criciúma foi muito mal. Uma mudança no departamento de futebol também desastrosa, o Juliano Camargo, que tem a confiança do
do Alexandre Faria. E ele só permanece em Criciúma porque tem essa confiança, porque o trabalho dele foi muito ruim. Ele pegou um time em 12º e entregou o time em 18º, caindo de 40% para 25,9% de aproveitamento. Mas, como tem a confiança do presidente, vai permanecer, vai contratar o treinador e vai montar o time para 25%. Então, o Criciúma, que estava num estágio muito acima dos demais em Santa Catarina, em uma semana, com renúncia de presidente, com a saída do Tencati, e a direção queria a permanência do Tencati, viu? O Tencati saiu por uma iniciativa dele. O Criciúma está sem treinador, está sem elenco para a próxima temporada e hoje você olha no cenário estadual, está atrás de Avaí, que já tem treinador, tem base, está atrás de Chapecoense e está ali no mesmo nível do Brusque, do Figueirense está um pouquinho atrás, porque estando na Série C já há 4 anos, fica complicado, né? Mas hoje aquela diferença que o Criciúma tinha em relação aos demais, não tem mais não, Marcelo. Pelo contrário, está atrás. Tá certo. Criciúma, né, desse descenso, falar do título do Botafogo rapidinho também, né? A equipe que ano passado bateu na trave, usando uma gíria aí do futebol, esse ano conseguiu, né, o título, campeão da Libertadores, na sequência campeão do Brasil e depois aí no Mundial de Clubes tentou aí encarar o Pachuca. Muita gente achou que a programação, o planejamento do Botafogo foi errado, não tinha que poupar titulares, tinha que ir para cima do Pachuca, já estavam pensando em Real Madrid, não sei o quê. O que você viu aí, JP Bianchi, nessa semana de festa e também de um pouquinho de decepção aí para o torcedor, para o clube Botafogo? No modo geral foi muito positivo, né, Mancha? O título da Libertadores e posteriormente o título do Campeonato Brasileiro conquistado em cima do São Paulo. E todo o contexto do Botafogo desse ano foi muito especial, né? A gente teve o gol ali no último minuto do jogo contra o São Paulo, de um jogador que tinha sido expulso lá na final da Libertadores, poderia ter sido o vilão naquela oportunidade. Então, foi tudo, esse contexto inteiro do jogo desse ano foi muito especial. E essa questão de ter perdido para o Pachuca, acho que muito passou também pelo calendário, né? O Botafogo jogou com o São Paulo no Rio de Janeiro e 3 dias depois estava lá no Catar jogando contra o Pachuca. Então, até por isso, o Arthur Jorge deu uma poupada ali nos titulares que tinham jogado no Rio de Janeiro. E acabou... Claro, eu considero um vexame, né, Mancha? Ter perdido por 3-0 para a questão da preparação física, mas o time do Botafogo é um time superior à equipe mexicana, não era para ter tomado 3-0 como foi, com o golaço dentro da área, né? O jogador até brincando com a zaga do Botafogo ali. Mas, de um modo geral, um ano muito especial, inesquecível. O Botafogo que estava há muito tempo na fila esperando por um título grande e na mesma temporada consegue conquistar 2, então realmente é muito especial e consegue também, acredito que já manter uma base para a próxima temporada. O Botafogo, se conseguir manter os principais jogadores ali, acredito que já venha forte também para 2025. Legal. Deixa eu chamar outro titular aqui do programa para falar com a gente. O presidente do Criciúma citou ali, né, o Campeonato Catarinense, ele falou sempre tem uma surpresa, que esse ano teremos o Caravaggio, Santa Catarina, o Barra apareceu nos últimos anos, o próprio Ercílio Luz, que andou um tempo sumido do futebol de Tubarão de Santa Catarina, voltou para a nossa realidade do futebol catarinense. E queria colocar o Emerson Luiz nesse papo, com um resumo aí do ano, aí, o futebol catarinense. Faz tempo que não tem equipes de Blumenau na primeira divisão. Conta mais pra gente aí, Emerson, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Foi mais um ano muito ruim para o futebol de Blumenau. Mais uma vez jogando fora de casa, aí não dá para exigir de fato muita coisa. Falta de identidade, torcedor indo a pouco nos estádios, encarando a BR-470, no caso do Metropolitano, para jogar em Ibirama. Aliás, já são 5 anos seguidos sem poder jogar na própria cidade e no caso do Beck, 4 anos seguidos em Indaial, que é aqui perto, 20 quilômetros, mas bem, a torcida teve que ir até Jaraguá do Sul, no estádio João Marcato. Complicadíssimo. O jogo, prejuízo financeiro, técnico, evidentemente, porque não há recursos. O empresário blumenauense está afastado, as diretorias estão isoladas e tem que acontecer alguma coisa. Uma virada de chave, tanto no Blumenau como no Metropolitano, para que a gente tenha um 2025 mais positivo e que ambos, ou que seja apenas um time, possa voltar à elite do futebol catarinense. Mas tudo necessariamente passa pela volta dos jogos no SESI.
Não dá mais para jogar fora de casa. Chega, cansou. O torcedor está cansado, a cidade está cansada, a diretoria também. E está nessa expectativa, aguardando reunião com o prefeito atual, que não vai acontecer, esquece. Modelo de transição agora, muita coisa para ser resolvida. E a expectativa é para que no ano que vem o novo prefeito possa receber os presidentes para ver se a prefeitura vai ser parceira de alguma maneira com a municipalização. E ainda é bom que se diga, Mancha, não saiu do papel. O governo injetou 30 bilhões de reais para comprar o complexo esportivo. Mas existe também negociação, a permuta de um terreno lá em Joinville. Por isso, está no campo da burocracia, da papelada. Não tem nada assinado ainda. O SESI não é de Blumenau. O SESI, por enquanto, pertence ao Sistema S. Mas a expectativa é que tudo seja resolvido a partir do ano que vem, para que Blumenau possa voltar a jogar no SESI. Mas em condição que não seja apenas um coadjuvante numa Série B estadual e que possa brigar. Mas isso só vai acontecer a partir do instante que houver união de esforços entre os empresários aqui da cidade, com a ajuda do poder público. Não precisa colocar dinheiro, mas que seja o motivador do processo, como a gente vê aí em outras cidades. Mas a região, para a gente finalizar, tem um aspecto positivo para comemorar em 2024. O acesso do Santa Catarina Clube para a primeira divisão. O Santa com um projeto pés no chão, com organização, com parceria de empresários lá em São Paulo. O objetivo não foi campeão, é verdade, perdeu para o Caravaggio de Nova Veneza, mas vai disputar o Campeonato Estadual. Rio do Sul vai então nos representar na primeira divisão, na elite. Oxalá, em breve, Blumenau também possa voltar a ser protagonista no cenário estadual. Grande abraço a você, Mancha, um abraço a todos.